começando o programa Direto ao Ponto, quarta-feira, o meio da semana, aquele dia cercado de semana. E a gente tá ao vivo aqui na 104.7 até as 8 horas da noite, Jovem FM, a número 1. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos com a gente, Fernando Ferreira. Boa noite, Fê. Boa noite, André. Boa noite, Cléo. Boa noite, galera que está acompanhando Direto ao Ponto. A gente estava tão animadinho aqui antes do programa, né? Porque tá embaçando o óculos de novo. Há muito tempo que não embaçava. Mas boa noite, galera. Tamo aí, quarta-feira mesmo, né? Quarta-feira, dia de futebol sem torcida. Flamengo, né? Daqui a pouco, né, Fernando? 8h30. Vamos falar dos jogos da noite, das lives da noite, tudo isso lá no terceiro bloco, não vá para os grupos. Agora a gente dá boa noite para ela, Cléo Oliveira, Cleuzitias, boa noite. Boa noite, André, Fernando. Na verdade a gente estava animadinho, né? Mas o André cortou o barato, não foi? Foi ele que cortou o barato. Muitos planos para o fim de semana, embora ainda seja quarta-feira. Eu só imagino escândalo. Você aí que está colocando essa luz azul que ilumina até na Aureni, do centro para Aureni, sabe? De pagar as pessoas também. É isso. Fim de semana rolando aí. Hoje é quarta, gente. Não, a gente rolando aqui nos nossos planos, né? A gente tá planejando um fim de semana de isolamento. Mas não vai dar certo. A gente vai ficar em isolamento mesmo, dentro de casa. Olha só, 7h12, o programa tá só começando. Quer participar? Você já sabe. Tem o nosso WhatsApp, o 992128508, e a gente também tá ao vivo, em cores, em HD. Tudo lindo, maravilhoso, lá no Facebook do Direto ao Ponto Tocantins e também na página da Jovem FM 104.7. Agora, o que a gente tem? Tem ela, nossa vinheta que abre este programa, portanto, valendo. Direto ao Ponto no seu rádio. Tem mensagem já chegando, a gente segura um pouquinho, daqui a pouquinho a gente dá esses alôs. Agora a gente vai de notícia. Fernando? Vamos lá. Esse ano, o número de queimadas nesse período de seca não foi o mesmo de anos anteriores, né? Tá até um pouco menor. Só que depois de hoje, eu acho que já bateu. Já empatou, né? Pelo menos. Teve na 603 Sul, a Serra continua pegando fogo há 4 dias. Taquaralto também. Novo Acordo tem uma beira de estrada lá que é cheia de eucalipto, também tem uns 2 dias que tá pegando fogo. E o Cabral, o Zé Luiz Cabral, que é meteorologista, professor doutor lá da Unitins, que é brother do Direto ao Ponto, desde o início do Direto ao Ponto lá atrás. Um abraço pra ele, escuta a gente também. Queridíssimo, trabalhei muitos anos. Muito bacana o Cabral, cara. Ele estava falando, né, que setembro começou com previsão de 40 graus, umidade do ar baixa para danar, e a ventania que não está contente em ficar só de manhã, né? Hoje, por exemplo, ela foi até o fim da tarde. Lá em casa, na hora do almoço, não deu para abrir porta da varanda nem nada, porque o vento estava demais. O Cabral estava comentando sobre essa variação da nebulosidade. Semana passada a gente percebeu, tinha uns dias que você acorda, dá uma olhadinha pro céu, você acha que tá nublado, né? Você quer acreditar, Fernando, tem isso também. A vontade, a vontade da chuva é maior do que a lógica. Há 21 anos eu estou sofrendo dessa aqui no Tocantins, e eu vejo uma nuvem nessa época, eu ainda acho que vai acontecer. Ele falou que teve aquelas chuvinhas na região do Bico do Papagaio, lá em Araguaína, parece que choveu em Colinas também, né, Cléo? Teve uma chuvinha. Uma chuvinha lá em Colinas também. Mas que isso não significa a chegada antecipada do período chuvoso de fato, que a gente já está passando de 100 dias sem chuvas significativas aqui no Tocantins. Chuva do Caju e chuva do Piqui não estão descartadas, mas chuva de verdade mesmo só para a segunda quinzena de outubro. E falando nos incêndios, hoje teve um incêndio, atingiu uma área do 2º Batalhão da PM lá em Araguaína, destruiu 13 carros que estavam estacionados lá no pátio. Os veículos atingidos, eles tinham sido apreendidos por irregularidades. Os bombeiros trabalharam para apagar o incêndio. E na semana passada, há 2 semanas mais ou menos, nós comentamos aquele outro incêndio que teve no pátio também da Polícia Rodoviária Federal. E aí eu volto a fazer todos os 2 incêndios provavelmente começaram em área de mata e acabaram avançando e destruindo esses carros. Muitos deles novos, né? Como no caso dos pátios da Polícia Rodoviária Federal, não só aqui no Tocantins, mas que a gente passa por aí, e a gente vê a demora da justiça para poder resolver esse tipo de problema com irregularidades, né? Passar para leilão, doar para entidade, sei lá, é tão básico na minha cabeça de não ser jurista, de como poderia resolver essas coisas, porque os caras não vão recuperar isso mesmo.
né? Se for aquele que está com o IPVA atrasado, alguma coisa que recolheu, é diferente. Mas aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Tem tudo essas coisas perto de mato, pega fogo nessa época do ano e aí acaba com esse prejuízo horroroso. Às vezes não é nem um prejuízo, porque quem tomou o prejuízo era o cara que perdeu o carro mesmo. Mas deixa de assistir uma porrada de gente que podia estar se beneficiando com esses veículos, né? Cléo? Eu tenho notícias sobre Palmas, ali na 212 Norte. Sabe onde é? Em frente a 200... falar o endereço novo antigo. Em frente à quadra do blindado. Também não vai me adiantar isso. Uai, André. É a 24 ali? A então 24 seria... é a do blindado. Bom, é a 210, é a antiga 24, onde os UFTs da minha época moravam todos ali, inclusive eu. Na quadra da frente, sentido Serra. Sentido Serra. Tem ali, bem no começo da quadra, tem uns comércios tem de cortinas, de borracharia, e pessoas que moram ali. Eu não sei se lá é conhecido como 25, porque antes era uma área mais industrial, hoje é de saber qualquer quadra de Palmas como é conhecido. Mas assim, é uma quadra aqui em Palmas no endereço antigo, que agora é o novo, 200... não, na verdade é errado, né? O novo que agora é o antigo, 212 Norte. Ali está passando uma obra do município numa situação muito curiosa. Existe uma área ali pública onde essas pessoas moram, cerca de 35 pessoas. E tudo bem, é uma área pública, mas elas já estão lá há pelo menos 20 anos. Algumas que trabalham ali, inclusive, tem uma espécie de licenciamento da prefeitura para poder atuar ali. E como eu disse, são vários comércios, né? Borracharia, tem cabeleireiro, barbeiro, tem vários comércios ali, pessoas que moram. O ganha-pão deles está ali. Mas tem uma obra do município que está coincidindo com esse local. E os moradores foram notificados essa semana para apresentarem a documentação, que eles não têm, que é uma área pública, sob o risco das casas serem demolidas e eles serem desalojados. Então a gente tem uma situação hoje aqui em Palmas muito próxima de todo mundo. Eu digo isso muito próximo porque os outros casos que aconteceram eram em projetos de assentamento e acampamento, agora é no centro, né? Dá para dizer no centro da cidade. E essa discussão está na justiça, tem uma ação na justiça pedindo para adiar essa desocupação, pelo menos durante o período da pandemia, não é dizendo não faça obra, né? Não tenha o desenvolvimento da cidade, mas para que não haja isso agora e que a prefeitura estude a possibilidade de fazer um desvio nessa obra, já que não é uma área tão grande assim. Hoje eu passei por lá, já observando mesmo, realmente não é uma área tão grande. Lógico que numa obra, qualquer mudança, qualquer desvio representa muito. Mas hoje esses moradores estão nesse impasse ali. E realmente, se você pensar em desalojar pessoas nessa época, sem ter previsão de para onde levá-los, é muito delicado, né? Mas eu fico pensando o seguinte, os próprios órgãos fiscalizadores que neste momento quer preservar o bem-estar dessa comunidade que está ali há tanto tempo e ninguém tomou providência antes, né? Começaram a obra desse jeito, são os mesmos que lá na frente vão questionar o poder público de ter desviado um projeto que foi aprovado para o financiamento, etc, etc, etc. O negócio a gente não vê ninguém indo na base, no início do problema, né? Não é possível que essa empreiteira não sabia que tinha aquilo ali no projeto. Porque eles não fazem o projeto só virtual no computador. Eles fazem toda a medição das coisas antes de começar. E aí, antes de começar, deveria ter identificado. Sim, até porque o Fernando lembrou bem, né? Quando se é aprovado, geralmente essas grandes obras são feitas com convênio, tem um projeto que não pode ser alterado. A ação, ela pede para que não haja essa demolição agora. E que se houver, que essas pessoas sejam relocadas para um outro local. O problema hoje é que não tem previsão de levá-las para lugar nenhum. Houve uma desapropriação, não por estar em área pública ou não, porque havia um projeto de um tal do BRT aqui em Palmas, que eles desapropriaram um monte de gente, quebraram as casas e tudo, não indenizou com valor de mercado, a reclamação do povo é essa, né? E não saiu o BRT e o povo... mas saiu a computação gráfica, ficou linda. Saiu a computação gráfica. E no lugar do BRT, eu volto a dizer, faz a ciclovia. Ela, né?
Temos nossas bandeiras, acho lindo isso. 7h20. Eu ia trazer uma notícia um tanto quanto esdrúxula sobre o judiciário, mas fica pro próximo bloco, porque já são 7h20. A gente tem alô pra caramba no próximo bloco também. Agora a gente tem música, a gente tem intervalo comercial. Direto ao ponto no seu rádio. Uma notícia bem peculiar, mas bem representativa do que é o nosso país. Chegou ao fim ontem o processo judicial mais longo da história do Brasil. Começou literalmente com a Princesa Isabel, não é nos tempos da Princesa Isabel, não. Começou literalmente com ela. E o objeto desse processo era a posse do imóvel que hoje é o Palácio da Guanabara, que é a sede do governo estadual do Rio de Janeiro, que tem recebido, inclusive, muitas visitas da Polícia Federal recentemente, né? O pessoal da PF está conhecendo cada cômodo daquele ambiente. O que era o processo? No processo, na transição do Brasil monarquia para a república, entrou-se em questionamento se o Palácio Guanabara seria um patrimônio da União, já que foi construído com dinheiro vindo da população, ou seria da família real, então saindo de cena. O caso vem desde 1895, a família Orleans de Bragança estava pleiteando essa devolução, já tivemos várias ações, algumas inclusive a favor da família, mas as últimas decisões, inclusive uma do STJ e uma do STF, determinaram que é sim patrimônio público, não é de uma família, o que deixou o deputado Príncipe bastante irritado. Disse que não esperava outra coisa. Eu estou falando do deputado federal Luiz Felipe de Orleans de Bragança, que por algum motivo as pessoas chamam de príncipe, por ser descendente. Príncipe para mim é o Ronivon. Né? Sempre. Se tem um príncipe no Brasil, é o Ronivon. Pra mim, um príncipe é o Sander, o meu gato, o único príncipe possível nesse momento que a gente vive. Mas ele, se fosse monarquia e estivesse rolando, ele tava, né? Sim, mas não faz um bom tempo e não tá rolando. Tudo bem, mas eu entendo a referência. Se fosse você, seria o príncipe André. Sim, super seria. Você ia ser André de Orleans e Bragança, não ia contar pra ninguém. 125 anos de processo chegaram ao fim. Palácio Guanabara é do povo do Rio de Janeiro e de ninguém mais. Pega fogo nos carros dos partos da PRF, porque demora para poder decidir os trem, né, cara? Né, cara? Sim. Agora, falando em parte da PRF, vou dar uma emendada aqui. A polícia, a gente sempre fala do trabalho da Polícia Rodoviária Federal de Guaraí, sempre fazendo grandes apreensões. Pega queijo, pega pescado, pega carne de caça, pega maconha, pega cocaína, pega anfetamina. Agora, ontem... Perfume. Ontem, eles pegaram 100 quilos de salmão vindo do Chile, que eu já achei fantástico o negócio. No calorzinho do... No calorzinho, o salmão já estava defumado no bagageiro do trem. Do trem não, né? Do ônibus. Cara, e não é que hoje eles pegaram mais de 20 mil comprimidos para disfunção erétil. É o azulzinho, o Viagra, que não é o Viagra. Esse, por exemplo, ele estava vindo do Paraguai e ele não é autorizado pela Anvisa a comercialização dele aqui. O cara estava com essas 20 mil. Alegou que era para uso próprio. Era 1000 cartelas. Que o tio dele que entregou. 1000 cartelas e cerca de 20 mil comprimidos. Eu tô indo para uma festa do igreja do Hotel de Flor de Lis. Com aquela casa cheia. É gente pra caramba. É gente mais que precisa, porque esse, né, tem coisa. Enfim. Mas eu sei que está diversificando a quantidade, os produtos que a Polícia Rodoviária Federal. E eu acho que isso vai dando mais um gás ainda para os agentes, que é o seguinte: vai dar um gás ou nada. Para esse ônibus, não, é assim, para esse ônibus que eu vou achar alguma coisa aqui, entendeu? Eu vou mexer nesse ônibus todo. Achando, daqui a pouco acha cobra sendo. O bom avião que você viu que foi no Mato Grosso, teve que fazer um pouso forçado com 400 quilos de cocaína. Não tem nome, não tem prefixo, não tem dono, é um avião fantasma. Meu Deus do céu. O Brasil tá longe de ser para principiantes. Olha. Mas só. Tem apreensões ali muito tensas. Eu me lembro de uma que eu vi o vídeo que eles fizeram, já tem aí uns 3 anos, mas me impressionou. Foi quando o ônibus foi parado, tinha uma pessoa estrangeira, eu não me lembro, aqui da América do Sul, mas eu não lembro o país, e ele estava visivelmente mal, né? Com a boca toda branca, bem aspecto de quem não tá bem mesmo. E ele acabou confessando que ele tinha engolido várias trouxinhas de cocaína, mas assim, era uma quantidade absurda.
e ele estava há muito tempo já com aquilo no estômago, né? Ia transportar, sei lá para onde. Então, assim, o risco que as pessoas se colocam, né, por causa do dinheiro, a miséria muitas vezes faz isso, mas não só a miséria, vários motivos. E ele estava numa situação tem um programa assustadora na TV aberta que conta histórias da Polícia Federal no aeroporto. Sim, adoro. Eu também. Mas não muito bem produzido, por sinal. Mas é sempre uma história assim, alguém que tem alguma suspeita, vai invariavelmente, óbvio que as histórias são selecionadas, o cara ou a mulher engoliu os negócios, foi obrigado a uma situação complicada e quem se lasca é ela, o cara que pagou ela, jamais vai chegar perto. O aeroporto Madrid tem muito coisa desse programa e o de São Paulo. Eu gosto dos casos em que a pessoa fala, quando abre a mala. Como que isso foi parar na mala? Eu gosto daquelas pessoas que eles vão lá, fazem tudo que elas fez, chega lá, não tinha nada e a pessoa sai com aquele ar de superioridade. Sim. Tá vendo? Por que sai debochada, né? Sai puta. Mas tem muitas... Você pensa bem em Madrid. Chegar um avião da Força Aérea Brasileira. Com 39 quilos. 39 quilos. A polícia já vira e fala assim, cadê aquele 1 quilo aí que ia trazer 40? Não, rapaz. Pena Quem que não que deu em vende nada, 39 quilos de alguma coisa? Pena que não deu em nada. Não deu em nada. 7h40 agora sim, a gente tem música, tem intervalo comercial. Na volta, não vá para os grupos sem saber. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. De volta, terceiro e último bloco do programa Direto ao Ponto dessa quarta-feira, 2 de setembro de 2020. E lá no meio do intervalo vocês acharam que tinha voltado, né? A gente também. Foi eu, errei, foi mal. Vida que segue. Vamos de alôs? Temos alôs ou vamos direto para os blocos? Eu acho que vamos para os grupos, né? O Juscelio não apareceu blocos de carnaval. Do Chiclete com No Banana, bloco passado o André falou que podia pular e ir direto pro carnaval. E agora ele já vem, vamos direto pros grupos. Tem alguém. O inconsciente está querendo me dar algum sinal. Mandar um abraço pro Almir Silva, que tá mandando áudio agora pra gente aqui. Almir Silva. Você fez hoje com ele, né? Foi a vingança. Almir Silva, eu quero o auxílio da jovem e tem uma folha. Tem uma folha aqui na mesa que não tem nosso nome, a gente ficou bem arrasado. Manda um abraço pra gente. Gente, o Almir tá aqui mandando pra gente uma coisa bacana, da brincadeira, e a gente tá cobrando, ele não. Não, eu não Jânia Guedes tá aqui com a gente, tem mais gente. O Juscelio, você consegue ver a mensagem dele, Cláudio? Não consigo. Não tá aparecendo aqui pra mim, é só a notificação que ele tinha. Antônio Souza também, Vera Pereira, valeu galera, obrigado pela companhia. Vamos pros grupos? Vamos. Você não pode ir para os grupos sem saber que a Polícia do Mato Grosso do Sul está realizando neste momento a queima da maior apreensão de maconha da história do país. Estamos falando de 33 toneladas que foram apreendidas em Maracaju no último dia 26 de agosto. Segundo a própria polícia, que está incinerando essa droga agora na farinheira de distrito. Né? Eu achei que estava queimando. Estão incinerando. A palavra é essa, Fernanda. Estão incinerando. Destruindo. No Distrito Industrial de Dourados. A incineração vai durar 15 horas. Eu imagino a vizinhança tendo um disparo de pedidos no iFood, sabe, nos aplicativos. Povo rindo, igual louco. Gente, eu não queria fazer, vai 33 toneladas, 15 horas queimando. Glória Maria, cadê você? Parece um festival de reggae, simplesmente. Dorinha, parece o episódio do Cartman com os hippies na cidade. Exatamente. Ó. Olha só, a nota de R$200 começou a circular hoje. A gente vai mostrar. Fernando. Olha só, na semana passada até uma correção aqui. A gente falou sobre a duplicação das avenidas, né, Cléudio? NS10, NS4. Eu acho que foi no dia que você não estava aqui. E aí eu e o André, a gente comentou sobre a duplicação da NS7, que começou lá atrás e ficou parado aqui, né? Ele que é próximo às quadras 307, 309, 407 Sul. Na hora mesmo eu me recordei que aquela obra ali era uma obra do Estado e não uma obra do município. Então eu vou fazer aqui a meia-culpa, realmente aquelas avenidas são de responsabilidade do governo do Estado, que retomou ainda na semana passada com as obras. Já está em quase 97% das obras executadas e a expectativa é que em 2 meses tudo fique pronto ali na avenida, no restante da avenida NS7. São cerca de 1.200 famílias que moram naquelas 3 quadras ali, próximo à sua casa, né?
Rapidinho, você que quer ficar em casa e não sabe o que assistir, tem jogo para todo lado, Campeonato Brasileiro. O Goiás está enfrentando o Corinthians neste momento. O jogo começou às 7h15. Também às 7h15 começou o Fluminense Atlético Goianiense. Às 20h30 tem Bahia contra o Flamengo do Fernando. Tem Atlético Paranaense, Bragantino, Botafogo e Curitiba, Palmeiras, Internacional, Santos e Vasco, tudo na noite dessa quarta-feira. Tem live sim, senhor, para todos os dados. Começar falando Dave Matthews Band às 21h, Sandro DJ agora às 20h e Josiane, para quem curte, tá rolando nesse momento, mas você não vai deixar a gente, espera acabar o programa, vai lá, TT Espíndola. E ainda uma live muito bacana que vai ter a participação de tocantinenses muito talentosos, é o pessoal do Clube de Cinema que vai hoje discutir as trilhas sonoras dos filmes regionais, com a participação do Diego Brito, lá de Taquarussu, e do Heitor Oliveira também. Pessoal, muito bacana, procura lá no site da Fundação Cultural de Palmas, você vai achar o link. Cléo? Vamos lá, então, bateu nostalgia, aí, se falar, na verdade, né, o Maluco no Pedaço, se bater nostalgia pra você, é uma notícia boa, você não pode ir para os grupos sem saber que no dia 10 de setembro, a série Maluco no Pedaço celebra 30 anos do primeiro episódio que foi ao ar. O elenco dessa atração aí que passou na TV aberta, no SBT, eles vão se reunir no dia 10 para fazer uma gravação especial que vai ao ar aí de outubro, novembro pra frente, mas vai ter o Maluco no Pedaço de volta com um episódio especial 30 anos depois. Bom, vamos ficar por aqui então. Obrigado você que acompanhou Direto ao Ponto nesta quarta-feira. Amanhã, 7h, a gente está de volta no mesmo bate-horário, no mesmo canal, nas mesmas páginas de redes sociais. Quer ouvir o programa de novo? Daqui a pouquinho tá lá no nosso YouTube, Direto ao Ponto TO. Ou segue a gente no Twitter, Direto ao Ponto TO também. Tem Instagram, tem Facebook. Direto ao Ponto tá em todos os lugares. Cléo, até amanhã. Até amanhã, beijo pra todo mundo. A gente se vê. Eu quero o auxílio da jovem. Fernando, até amanhã. Valeu, galera. Amanhã estamos de volta. Um abração. Se esforce para ficar em casa. Não vou falar faça o possível impossível não, porque o impossível tá muito difícil, mas se esforce para ficar em casa. Um beijo enorme para você que acompanha o programa. Direto ao Ponto. Jornalismo diferente.